Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 16º episódio do Zona 2 Cast, uma vez ao vivo aqui dos estúdios do Diário da Capital, com o total apoio da Core Digital também. E 16º episódio, virando a chave do ano. O 15º a gente teve, né, um bate-papo, um feliz 2025, né, Igor? E hoje nós voltamos a trazer convidados. A gente já chegou com o pé na porta, né, e pé direito, né, Igor? É isso aí, é um cara que dispensa apresentações, mas, como é de praxe, a gente tem que fazer, né? É um cara que muito apresenta o esporte do Amazonas, e até hoje ele ainda está muito inserido dentro do esporte. Já fez natação, polo aquático, é triatleta também, enfim, é um cara Dos primórdios do triatlo na Amazônia, até pelo professor Márcio Soares, né, Igor? Isso aí, é um cara multiesportivo, não é nem poliesportivo, é multiesportivo. Você nem sei se existe essa palavra. Meu amigo Jefferson Mascarenhas, seja bem-vindo. Como é que você se sente aqui, estando com a gente, fazer esse bate-papo, esclarecer um pouco do final. Você é um cara bem completo, né? Oi, meu querido, eu agradeço muito, tá, o convite de vocês para poder estar presente hoje aqui nesse podcast, né? A gente teve que largar alguma coisa para poder vir aqui, mas tínhamos que atender o pedido. E realmente se merece. Eu acho que quando vem, se vai falar de esporte, se divulgar esporte, a gente tem que atender mesmo, tem que estar presente. Muito feliz com o convite de vocês, né? Estou aqui aguardando as perguntas. Boa, legal, entendi, pelo visto. Mas quem é, afinal, Jefferson Mascarenhas? Pode falar pra gente aí, quem é Jefferson Mascarenhas? Pois é, eu... Jefão, o negócio mais Jefão, sempre quando a gente treinava o pessoal ali, ou nadava, o pessoal né? Sul, Jefinho, né? Amazonas aqui é Jefão. Já tem mais de 2 metros. Tem 90 de altura. E Jefinho me chamava Gustavo Borges, Xuxa, aqueles atletas, fui americano, atletas acima de 2 metros. O Xuxa, na verdade, 1,98. Então, eu para baixo, né? E quando aqui no Amazonas, geralmente é o contrário. Se eu para baixo, então o Jefão vem daí, né? Então, eu família tradicional no esporte, na verdade eu iniciei a parte esportiva na minha família, né? Principalmente com meus irmãos a Juricaba, que depois de mim, Irã, nessa parte da natação, teatro e também jiu-jitsu, e tem minha irmã mais velha que também fez natação e também fez jiu-jitsu, né? E nós somos moradores antigos do bairro do Parque 10, eu acredito que nós inauguramos, né, o bairro. Um dos fundadores. É por aí, um dos fundadores, da minha família pelo menos. E moramos aí há muitos anos aqui no bairro do Parque 10. E nessa redondeza, temos aí próximo de casa o Grêmio Guanabara, que ainda funciona hoje, a Aquática Amazônia lá. Aquática Amazônia. Na qual também tive a oportunidade de trabalhar como treinador, mas eu iniciei minha natação ali, né, brincando nos campos ali do Guanabara, andando no Igarapé do Mindu, que ainda dava para se nadar. Caramba, faz tempo, né? E também convivendo com alguns craques, entre eles, o pessoal do futebol, o Gilmar, que chamou de Popoca, que foi jogador do Flamengo, muito amigo nosso também. E esse pessoal serviam também como estímulo, espelho, né? Como espelho para a gente poder tentar o mais na frente. E aí iniciamos a nossa carreira ali no Guanabara, Grêmio Guanabara. Fui levado por um amigo da família Campelo, inclusive primo, né, da Alessandra Campelo, do Marcelo Campelo, que são políticos, do Alan Campelo, sim, que também faz parte da minha história no triatlo. Era ele que me emprestou bicicletas. E ele que me apresentou o professor Tânia Versosa. E me chamaram lá, nessa época eu tinha 10 anos de idade. Começou meio tarde, né? Sim. Enfim, não lembro mais o ano, mas eu tinha 10 anos ainda. E aí comecei a trajetória, como se fosse hoje, o cara mandou nadar lá, cabeção fora d'água, mas ele viu, me mandou sair da piscina, olhou para mim, ele falou, pô, vamos pegar você aqui, vamos você para nadar. E foi assim que foi. E aí o Jefferson foi subindo de uma forma muito rápida na questão da natação, se pela habilidade, talento, mas pela garra, né, a vontade também de querer vencer. E aí iniciou a minha trajetória na natação, ali pelo Grêmio Guanabara. Aí a sua trajetória assim de natação, você
nunca saiu do esporte, da natação em si, né? Não. Mas aí oscilou entre os esportes. Na verdade, essa fase que eu passei no Guanabara, que foi muito tempo, porque logo em seguida eu já fui nadar em clube, eu passei um fasezinho muito pequeno, alguns meses nadando no clube, e aí houve uma ruptura na diretoria do Rio Negro e alguns, os treinadores de lá, entre eles o professor Alfredo Jacaúna, que foi meu primeiro treinador, foi para o Olímpico Clube. Então eu fui junto com eles, e aí começou toda a trajetória, né? Legal. Que aí nessa ida para o Olímpico, já aí com 12 anos, com 12 anos eu já participei da minha primeira travessia antes da Tamandaré, que foi 5º lugar geral. Eu tinha 12 anos, eu era petismo ainda. Caramba. E eu acredito que eu não fui campeão nesse ano porque eu não tinha guia. Meu pai não tinha condição de um barco, e eu nadei praticamente a esmo. No finalzinho da prova, me encontrou o professor Paulo Rabelo, primeiro amazonense lá também. Classificar entre os 5 melhores. Foi 4º lugar na primeira travessia Amanhã da Mandaré, em 1970. E ele me viu perdido lá e chegou do lado e foi me conduzindo. Faltava Pra menos de ajudar, 2 né? quilômetros, 2 quilômetros, e eu fiquei em 5º lugar nessa prova O geral. total era o quê? Quase Varia, 9? né? Em média são 8,5? 9. Às Em vezes média são varia, 9, às depende, vezes né? até um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas por aí, 9 quilômetros. Caramba. E aí, 12 anos aí. E teve uma coisa bem interessante também nessa época, que o meu irmão já nadava comigo, a Juricaba, já me acompanhava. E o Juricaba, por incrível que pareça, muita gente achava que ele era mais velho. E não, o Juricaba era 2 anos mais novo que eu. Eu tinha essa impressão, né? Ele era 2 anos mais novo que eu. Então, já me acompanhava para os treinamentos, né? E nós fomos fazer o primeiro treinamento numa piscina olímpica, na natação, com o professor Adi, que era lá do Grêmio Guanabara, que me levou para treinar na piscina Tese. Na época não tinha raio, tinha nada, piscina meio esverdeada. E foi assim uma coisa fantástica, né? Coisa que eu guardei realmente na memória. E lá no mesmo SESI, em 1978, eu participei do primeiro campeonato Norte-Nordeste. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz quando adentrei no aquático foi ir no local onde estavam as medalhas e os troféus da competição. E fiquei ali sonhando com aquilo ali. Legal. E o Amazonas ganhou uma medalha bronze na prova de peito conquistada pelo Antônio Flávio Cantanhede. E foi uma coisa muito legal. A medalhinha era bem bonita, né? Enfim, aqui foi feito aqui no Amazonas para essa competição. Uhum. Mas aí, fiquei naquela. Eu falei, não, eu tenho que ter uma medalha dessa, eu tenho que conquistar. Eu via lá um japonesinho chamado Álvaro Ikeda, hoje ele é delegado lá no Belém do Pará. Thales também, atleta do Pará, André Pereira, nadador do Pará. Eles, uns nadadores também de Pernambuco, Bahia, e ficava assim, não consegui chegar. Mas eu tinha que tentar, né, conquistar. Eu coloquei na que eu queria uma daquela. E aí, um ano depois, lá em Fortaleza, todo mundo me pergunta isso. Qual a tua medalha mais importante que você conquistou, né? Eu conquistei várias, mas a minha medalha ela é do tamanho de uma moeda de R$1. Uma medalha cordãozinho lilás, né? Ela é muito, muito, muito simbólica, porque essa medalha foi uma medalha de bronze. Por incrível que as medalhas mais importantes da minha vida foram medalhas de bronze, apesar de ter sido campeão brasileiro, mas essas medalhas significam para mim. E então eu dormia, acordava com a medalha, dormia com ela, ficava enrolando. Mas é verdade, eu conquistei. Então, assim, foi um sonho realizado, né? Aquela coisa de você pode, né? E eu conquistei. E já no ano seguinte fui campeão, e daí pra frente fui pelo menos mais 10 vezes campeão Norte-Nordeste. Pois é, legal você aí, como o Igor falou, né? O senhor continuou na parte da natação, né? Sim. E falou também do nosso saudoso mestre Juricaba Mascarenhas, que mudou para jiu-jitsu, né? Para a parte das lutas. Então, o mestre ele nadava também, né? Sim, muito bem. O Juricaba não conseguiu atingir o mesmo nível que eu na natação, mas ele era muito habilidoso. Fez travessia, se eu não me engano, conquistou um 3º lugar, alguma coisa assim. Mas ele era muito dedicado, inclusive nós íamos juntos para o treinamento. Falo para alguns atletas hoje
que digo, brinco que são Nutella, né? Que falou, ó, a gente ia pro Olímpico Clube do Parque 10 quando não tinha dinheiro para ir para temos correndo com uma pranchinha embaixo da mão. Eu e ele, né? Às vezes a mamãe não tinha dinheiro para pagar o nosso ônibus. Ia Isso eu tô correndo. falando que nós éramos criança ainda, cara. Sim. Daí 13, 14 13, né? anos, entendeu? Enfim, e nós íamos, né? A gente não deixava de ir. E ó, eu não fui campeão da travessia aos 13 anos, foi meu primeiro título do Almirante Tamandaré, à toa. Na verdade, a gente tinha um treinamento que era muito forte. Então, nessa época aí, eu já peguei um volume muito alto de treino. Dos 13 anos para 14 anos, eu estava, inclusive, para lá Uhum. na Santa Casa, né? Eu acho que nem Tinha, Santa assim, Casa, né? eu nasci lá, inclusive. Isso, eu fui tomar soro lá. Porque, assim, era um treinamento muito volumoso, em torno de 15 a 20 km por dia, né? Então, muita gente falou, ganhou com 12 anos, 13 anos, porque eu treinava muito. Muito, Na né? verdade, eu já treinava E depois, mais tarde, fui descoberto também, né, por um fisiologista, que existiam 2 tipos de fibras, né, no meu corpo, as de rápidas e as de resistência. Então, eu possuía as duas, eu conseguia nadar, tanto ser rápido quanto ser resistente, né? Interessante. Isso é uma coisa bem legal. E na travessia, né, você foi considerado o mais novo, né, É. a ganhar Na verdade, isso prova. é um título que a gente se dá, né, como o atleta mais novo a vencer a Almirante Tamandaré. Teve outros garotos que, inclusive, teve até polêmica na época, estava querendo me exaltar. Eu falei, não, se no ano que vem um garoto de 5 anos ganhar, eu passo a ser o segundo, mas ninguém vai tirar a minha história, né? Então, outros garotos ganharam com 13 anos, mas um ganhou com 13 anos, tinha 13 anos e 10 meses. Eu tinha 13 anos e 2 meses quando eu fui campeão da travessia do Tamandaré. E aí, na época, para ninguém ter dúvida, tinham atletas do Brasil todo. Aliás, tinha alguns atletas, né? Mas eu vi japoneses na época nadando. Era uma competição super forte, com uma premiação muito boa, né? Me lembro que foi aí que a natação se estendeu também, porque eu fui campeão nessa travessia, sendo guiado pelo professor Alfredo Jacaúna, que foi meu treinador, e o Caco Caminha, né? Que era o meu patrono no caso, uma pessoa assim que muito por ter ido embora. Eu acredito que se o Caco tivesse continuado entre a gente, possivelmente um resultado muito melhor na natação, né? Então, Mas aí, então, assim, foi um feito que perdurou até, eu acho que ninguém sim, mais bateu isso aí, né? exato, Ainda não, ainda não. retornando isso aí, né? A questão foi exatamente essa. Então, são mais de 50 anos de provas de travessia Almirante Tamandaré, e eu considerado como um atleta mais jovem a vencer, né? E eu sou acompanhado nada mais nada menos pela campeã, a super campeã mundial, não sei nem quantos títulos, pentacampeã mundial, Ana Marcela Sim. Cunha. Pô. Só eu e ela estão ali na... Apenas. Isso é muito legal, muito Legal, bacana. professor. E assim, puxando um pouco pro nosso lado, né? Sim, Mas claro. isso é muito interessante da história, né? Da história do triatlo. Como é que surgiu o professor Jefferson Mascarenhas no triatlo? Como é que foi essa não é mais uma passagem pelo triatlo, né? Foi interessante, né? Nós tínhamos uma pessoa do triatlo, Márcio Soares. Primeiro Já convidado aqui, inclusive. participava de alguns eventos, eu não conhecia o Márcio, né? E aí surgiu, alguém falou de uma competição ali na Ponta Negra, inclusive meu treinador, que na época era o Ali Almeida, ele nos colocou para participar, não tinha nem bicicleta. Caramba. E aí eu só sei que Só alguém... nadava, né? Nadava. E na verdade eu corria bem, só que nessa minha fase de 14 para 15 anos, eu ganhei muita massa muscular. Isso é uma coisa que eu vou falar posteriormente. Então eu fiquei muito pesado. E naquela época tinha um Fast Triathlon, prova que era de 750 de natação, de ciclismo e 5 de corrida. Então essa prova eu sofri um pouquinho, mas é uma prova que dá para fazer legal, né? Então eu ganhei várias. Mas nessa competição que eu participei, me lembro inclusive da participação do grande corredor do Oval Carneiro, né? Ele, se eu não me engano, foi ele que foi o campeão. Eu saí muito na frente na natação e eu não sabia que eu pedalava bem. Na verdade, nunca tinha feito, não tinha bicicleta. Eu pedalava bicicleta. E aí, quando me emprestaram uma bicicleta minha, que era um rapaz chamado Soldado, e no início, ali por volta daquela área onde tem aquela retorno agora, ali
estrada do turismo, né? Sim. Ali tinha uns cocos, né? Não sei se ainda tem ali. Ali eu fui passar por cima de uma lombadinha, né? Que era uma falha. Quando eu levantei o volante da bicicleta para não bater, o impacto muito. A roda foi embora. E lá não cheguei a cair no chão, tive uma habilidade, fiquei em pé, mas a prova acabou para mim aí. Aí tem até uma foto no jornal, a bicicleta toda desmontada em cima da correria, eu acho que era do próprio Márcio Soares. Não sei se ele estava participando da prova, enfim. E aí começou a minha trajetória aí no triatlo, né? Não ganhando. E aí, na sequência, eu fui convidado para participar. Ganhei gosto, comecei a treinar um pouquinho, e aí fui convidado para participar da inauguração da rodoviária lá de Manacapuru. E aí foi quando eu falei do nosso querido Alan Campelo, né, aluno do meu irmão também, Juricaba durante muitos anos, hoje faixa preta de jiu-jitsu. Bicicleta, que ele era quase do meu tamanho. Ele tinha uma bicicleta, e aí ele me viu algumas vezes, eu falei, me empresta a bicicleta aí. E foi interessante, cara. Ele me emprestou, nós fomos. Me lembro que tem uma outra fera nesse meio, Gilmar, que é treinador de ciclismo, né? Foi um grande nadador também, do nosso aqui. E aí o Gil estava presente lá nessa competição. Então nós tínhamos que fazer a travessia do Meriti, uns 400 metros, sei lá, para isso aí. Aí pegava a bicicleta, pedalava até a rodoviária e corria da rodoviária até a entrada da cidade e retornava. E aí essa prova, eu já saí na frente da natação, peguei a bicicleta, achei que era o Wits van Rijs, que era um holandês do atletismo, que foi campeão também do triatlo, e o cara não me passava, eu falei, caramba, eu não conheço esse aí. Wits van Rijs, é uma pessoa interessante chamarem alguma hora para conversar aqui, é interessante demais, porque foram as pessoas também que iniciaram, né? A gente estava ali fazendo triatlo, iniciando, mas esses caras também estavam presentes aí. E aí eu percebi que eu muito ou seja, o que eu abri na natação, abri muito mais ainda no ciclismo. Ainda chegou a abrir no ciclismo? No ciclismo principalmente que eu abria. Na verdade, eu dobrava, né? O que por exemplo, eu saía 3 minutos numa prova normal, na natação. Porque isso aí porque naquela época ninguém nadava muito. Sim. Eu não pedalava, nem corria. E assim, e vice-versa, eram os caras que faziam atletismo. Naquela época era mais ou menos isso, né? Aí a gente estava exato, a gente estava se descobrindo. Entendi. Né? Então, assim, eu abri e quando ia para o ciclismo, eu dobrava. Se eu abria 3 minutos na natação, eu abria 3 no ciclismo. E na corrida, professor, como é que seria a questão do peso, da massa? Como é que era na corrida? Como é que se desenvolvia dele geralmente, assim, nas provas? No início das provas, era complicado. As primeiras. Eu ganhei algumas provas, mas eu saí muito na frente e não consegui fechar. Inclusive tem uma história que o Márcio Soares. Eu saí muito na frente, né? Fizemos muita força no início da prova lá, saí muito na frente. E eu acho que eu comecei a correr uns 8 minutos na frente do Márcio Soares. Caramba. E quando chegou na dobra dos 3 quilômetros, e os caras vinham falando, tá chegando. E era ele, pô. O Márcio era magrinho, né? Bem magrinho. E o cara. Eu andava muito, na verdade, foram 5 quilômetros que eu andei muito. Eu andei muito na prova lá. E aí realmente lembrei. Ele já veio daquele preço. Exatamente. Aí depois a gente foi fazendo outras competições, outros atletas aí também. Mas até então nós realmente fizemos uma carreira muito legal no triatlo, muitas competições, muitos eventos aí, até surgiu o Dinelli. Sim, que conseguiu até vaga, não foi? Que era de Maués, um atleta da educação física. Aí começou a se aprimorar na natação, então já não conseguia abrir muito na natação, começou a se aprimorar no ciclismo, pegou treinamento para treinar com o professor Manassé, e eu treinava triatlo. Eu treinava natação. Eu fazia triatlo. Entendi. Então eu não tinha um treinador. Né? Depois, já no finalzinho, é que eu comecei a fazer umas provas até com Márcio Soares mesmo. Sim. Começamos a treinar, fazer alguns treininhos, mas nada específico, né? Eu não tinha uma bicicleta de ponta. Nunca pedalei com sapatilha. Você imagina que eu abri o ciclismo, e aí, por exemplo, o Márcio mesmo, que era muito forte no ciclismo, a gente pedalava igual, ele era o melhor na época lá, pedalava igual, só que eu de tênis. Na brutalidade mesmo.
Na brutalidade mesmo, não conseguia fazer, porque era treino, né? Fazer giro, era mais na pesada, então colocar numa marcha lá e embora. Era que tava na hora lá da bicicleta. Exatamente, né? Tudo isso aí. Mas, assim, a natação, ela foi profissional, né? Colocando assim, alto rendimento seu. Foi até quantos anos, assim? Na verdade, eu continuei como alto rendimento. Comecei o triatlo, mas assim, brincadeira. Eu acho que foi uma fase, sim, nessa época aí, eu acho que eu já estava com 27 anos de idade. Nasceu minha filha, Jéssica. Inclusive, nesse período eu sofri um acidente. Era a última etapa do circuito. Eu estava 100 pontos na frente e era um circuito com pontuação dobrada. E eu tinha aberto muito na natação. Era uma prova longa, era uma prova olímpica, triatlo olímpico, 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Então eu abri muito na natação, né? E quando começou o ciclismo, comecei a abrir novamente. Tanto é que quando eu caí, houve aquela, o meu adversário estava do outro lado da rua. Estava subindo a ladeira, eu já estava descendo. Então ali, clube, Havaí, uma coisa assim, que era um clube aí perto da área militar, que hoje é perto do Colégio Século, se eu não me engano. O Havaí do lado da verdade dos quartéis. Exato. E aí, alguém, tempos depois, fiquei sabendo que alguém mexeu na bicicleta, porque a bicicleta do triatlo, vocês sabem, era de pressão. Então, alguém entrou no curral da bicicleta e, acho que não por maldade, mas mexeu lá, deixaram mexer, que viu lá, não achou que ela tinha colocado no lugar. Na realidade, ela terminou puxando, né? A pressão. Eu não senti nada, só que aí eu fui fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira competição de triatlo. Você se lembra que a Ponta Negra não era tão lisinha, era muito batido. E aí eu fui levantar, muito pesado, né? Nessa época do triatlo, eu pesava em torno de 90 quilos, 88 a 90 quilos. Então, assim, era pesado, né? Uma massa muito grande, carregando a bicicleta. Olha, a gente tem jeito ainda, pô. Tem chance. Só tem. Aí, enfim, eu fui levantar o guidon e essa foi a única coisa que caí ali, foi gancho, o gancho foi pro chão. Fui parar de agosto. Né? Aí eu me ralei todo, foi uma situação bem nada não, né? Mas... Não, não quebrei, mas fui de ambulância, enfim, foi um negócio bem chato. E inclusive perdi a competição, porque era dobrada a pontuação e pro ranking. a pessoa que vinha, que era um ítalo na época, ele era até um atleta da Marinha, e terminou ganhando a competição. Enfim, mas nessa época aí, eu ainda estava nadando, continuei nadando, né? E competição de Master também. Nunca fui para um campeonato mundial de Master, mas fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano, fui campeão pan-americano, mas nunca mundial, né? Não sei se conseguiria conquistar uma medalha lá, mas ficou bem pertinho disso aí, porque no também a gente teria que, você se banca. Entendi. Então eu teria que pagar minha passagem e tudo mais. Aí quando falava em Master aqui, o cara, mas é outra categoria, então ninguém queria. Professor, e a sua especialidade na natação? Qual era a sua prova? Como eu falei no início, maior especialidade. Apesar das questões das fibras, eu nadei muitas, tanto curto quanto longo, mas assim, o meu maior resultado na natação brasileira foi nos 50 metros nado livre. 50 livres. Onde eu nadei na época contra o Gustavo Borges, né, foi ele que venceu a prova. E o Cacau, que é um nadador, não estou lembrado do nome dele aqui, o apelido é Cacau, nadava pelo Pinheiros, nadador de Pernambuco. E essa medalha, junto com a que eu falei no início, da medalha as medalhas mais importantes da minha carreira, porque é a medalha que me colocou como um dos maiores nadadores do país na prova de 50 livre, inclusive na frente do Xuxa na época, de grandes atletas aí da natação brasileira. Então, assim, coloco que a prova de 50, 100 metros nado livre era a minha especialidade, as provas que eu mais gostava de nadar. Pois é, eu ia perguntar, era preferida? Preferida, mas eu também era nadador 100, 200 de peito, fui no Norte-Nordeste, quase pista brasileiro também, fiquei ali batendo na porta, fui campeão recordista no Norte-Nordeste, e também nadava os 50 e 100 metros borboleta. Inclusive, prova que eu fui no Pan-Americano Master, 50 e 100 metros borboleta, em janeiro de 2012, acho. Legal. E, professor, deixa eu lhe perguntar, como é que foi no caso, a gente falando já de transição
Atleta Jefferson Mascarenhas para professor Jefferson Mascarenhas. Como é que foi essa transição? Pois é, essa coisa foi acontecendo de forma bem natural. Na verdade, eu fui campeão brasileiro em 1989, campeão paulista e fui campeão brasileiro nadando pela Associação Luso-Brasileira do Bauru. Hoje nem existe mais. É esse clube que vocês veem aí no basquete, Uhum. né? Brilhando aí. Era um clube. Era um clube pequeno, mas muito bem estruturado, muito legal. E aí eu fui campeão brasileiro de seleções, inclusive do mesmo Borges. Porque o Gustavo era 6 anos mais novo do que eu. Caramba. 6 anos. Era grande. Já dava Por isso que era chefinho, né? Por isso que chama... Exatamente. E gente fina. E, enfim, fui campeão. E aí, lá em Bauru, eu já comecei a dar uns treinamentos de natação, porque meu treinador é professor da Universidade de Bauru. Ele me colocava, levava estudantes para lá, né, acadêmicos e tal, e a gente começou a trabalhar a natação aí. Então, eu cheguei a viajar com alguns atletas do clube mesmo para campeonatos, inclusive alguns já participaram de campeonatos brasileiros. E aí, depois retornei para Manaus, passei ainda uma temporada no Clube do Remo, lá em Belém, e tudo isso fui vendo natação de escolinhas, né, ensinando o pessoal a nadar. E depois fui trabalhando aqui em Manaus mesmo, com alguns atletas, trabalhei no Marta Falcão, Tritões, né? Tritões. Eu nadar na época lá. Tritões, quando era... Isso aí foi em 80, acho que 90, por aí, Só que 91. tinha uma coisa que me atrapalhava demais, né, nisso, cara. Era a minha vontade de continuar nadando. Eu não queria envelhecer para natação, eu queria continuar nadando. Isso me atrapalhou mesmo, porque Entendi. eu vim buscar minha faculdade, já tinha 40 e poucos anos. Eu não pensei no meu futuro profissional. Inclusive, Pensou em continuar sempre nadando, né? eu era impressionante. As pessoas me perguntavam assim, falei, bem, ó, eu não tinha uma orientação, né, com relação a mas aí mas meus pais eram. A minha mãe já faleceu, tem 16 anos. Meu pai ainda está vivo, está com 80 anos aí. Eram praticamente semi-analfabetos. Meu pai não tinha negócio de ir na escola, né? Só no final do ano que ia lá se reprovasse, levava uma surra e tudo mais, né? Nada Minha mudou. mãe, os galhos de goiabeira para bater que doía demais. Mas não tinha coisa assim. Você estava fazendo, seguindo, então eu não tive essa orientação. Também as pessoas que tentaram me orientar, eu não consegui ouvir. Eu não consegui ouvir, a verdade foi essa, né? Então, quando eu fui me formar, quando eu fui fazer educação física, eu ainda estava nadando. E não era nadando. Era competindo. Era competindo. Eu era ainda o nadador da Universidade de Newton Lins. Quando eu comecei a nadar, eu já tinha 40 anos por aí. E lembro que eu consegui, inclusive, uma bolsa de estudo logo no começo, porque uma consulta lá e quem era o atleta que mais marcava ponto para a universidade, para poderem ajudar, etc. Aí foi quando eu tinha tentado fazer faculdade lá, mas tinha que pagar, né? Ficou um negócio pesado, e foi quando surgiu meu nome, e aí assim, ganhei, acho que deu 80% na época lá, né? Então, assim, eu ainda estava nadando. E eu fui fazer a educação física porque eu queria trabalhar com natação, eu queria continuar trabalhando com natação, né? Essa coisa do alto rendimento. O senhor não tinha ainda aquela licença provisionada da educação física, não? Não tinha. Apesar, nós trabalhamos muitos anos, né? Eu acho que... Antes de 98, né? Eu comecei a trabalhar com a natação no Olímpico com 16 anos de idade. Ah, sim, entendi. O Ajuricaba, mais ou menos por essa idade aí, a minha irmã, todos em casa demos aula. Eu, né, a minha irmã Dorivan, o Ajuricaba, a minha irmã Eliane, que era braba demais, os alunos morriam de medo dela, o próprio Cristiano e o Irã. Praticamente todos demos aulas de natação, entendeu? Então foi isso aí, né? A família toda estava nessa empreitada aí, né, da natação. E eu fui buscar a faculdade exatamente para continuar um desafio, né, do que eu não consegui, tentar ajudar outros atletas a conseguirem. Mas não, de forma alguma, pensar no lado profissional, só queria ajudar as pessoas. Interessante. Né? E hoje você tem atletas de ponta, né? Hoje
treina atletas de É, inclusive, assim, eu acompanho você acompanha alguns dos seus atletas, né, e você tem alguns aí que hoje, no cenário nacional, tem uma certa relevância que eu acho, já provisionando para frente, assim, tem muitas perspectivas a nível de seleção. nós temos eu penso que aqui no estado do Amazonas, nós poderíamos ter uma situação muito melhor com relação à natação. Eh, eu costumo dividir, eh, entre treinador e técnico. Eu não sou treinador, eu sou um técnico. Uhum, Aí vou explicar por quê. Porque treinador, muita gente passa a ser, até né, a pessoa que não tem conhecimento. Então, vocês imaginam assim, a gente discutir com alguma pessoa especialista em uma área, você discutir, é que nem eu querer discutir com tem cabimento sobre futebol, uhum. né? Então, assim, a mesma coisa se fosse. Então, assim, treinador tem um monte, né? O cara nem precisa ser formado em educação, que tem um monte de gente aí também que nem é, né? Mas técnico é diferente. É aquele cara que ele vai pensar no teu futuro, na parte lá na frente. Vou só explicar uma parte que seria fisiológica, né? Nessa categoria que vai de 8 até 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, existe uma diferença de força enorme entre meninos e meninas e de menino com menino e menina com menina. Não é raro você ver garotas fazendo tempo melhor do que os meninos naquela mesma categoria. Sim. Entendeu? Então, muitos pais e muitos treinadores colocam isso como uma coisa primordial. Então, eles não focam na qualidade técnica do atleta, em aprimorar a técnica, a habilidade dele técnica. O que foi realmente feito com a Pietra, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas focam em treinamento, como se fosse a natação fosse acabar com 12, 13 anos de idade, entendeu? Quando ela está apenas iniciando. E não é engraçado, um parênteses assim, hoje está tendo mais longevidade no esporte, na natação também. Você vê Aham. alguns atletas hoje a nível, né, olímpico ganhando medalhas, né, com 30, 40 30, anos de idade. 40 anos de idade. Isso é incrível, né? Antigamente era 16, 18, É, 20 e exatamente. aí já, tipo, já era decréscimo. E aí agora não. Você já vê longevidade no esporte, na natação. Mais ou menos nessa, mais ou menos não, é pegando esse gancho que você está aprimorando durante o tempo, né? Sim, exatamente. Eu acho que essa questão, ela é primordial para quem quer seguir à frente. Aí muita gente quer desistir com 15, 16 anos de idade, assim, cara, está iniciando. É lógico que tudo depende do que você quer, né? Mas voltando a essa questão que eu estava falando do treinador e do técnico, né? Então, assim, você pega. Então, você é pai de um atleta, e aí chega comigo e diz assim: não, mas eu quero que você faça isso, aquilo, outro. Pá, 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 pá. Eu não vou fazer porque o pai quer. Então, por isso que a minha equipe é pequena, não é uma equipe grande. Eu tenho alguns atletas de qualidade, mas a minha equipe é pequena. Porque os que entendem, né, essa parte aí, estão comigo e indo colher alguns resultados, né? Mas tem muita gente que não entende, que acha que a natação ela é aqui, nesse momento, nessa hora aqui, e não entende essa parte que você falou da longevidade, né? Com muitos atletas, nós temos o João, que é um nadador de peito, acho que quase 40 anos de idade, aí foi medalhista mundial, enfim, participando de Olimpíada. Então, quando a gente pensa num atleta com 12 anos de idade, pegando um treinamento, um volume de treinamento, como se fosse a coisa mais importante, a gente vê que a natação não está no rumo certo. Então, infelizmente, nós temos muitos aqui no nosso estado, não é só no Amazonas, isso é no país todo, né? Vão ter treinador, porque se você não aceita o que eu estou passando para você como treinador, tu vai Você buscar vai outro. buscar. E aí tu não busca o outro, o cara diz, não, porque eu vou falar isso aqui, porque eu tive, inclusive, pessoas que chegaram comigo, treinadores chegaram, pô, mete a porrada, cara. Mete a Ele aguenta, porrada, né? vai aí, pai, quer isso? Mete, faz isso. E eu não faço, cara. Entendeu? Eu não faço. E quando eu tenho pressão, essa semana mesmo já falei até para alguns pais, quando eu tenho uma pressão de alguém, né, com relação à quantidade de treinamento, falo logo, não vou fazer. Você pode ter certeza que daqui não vai sair.
Eu estou pensando lá na frente. Você está pensando aqui, posso até. Eu estou com 58 anos, falta muito tempo ainda, né? Mas não vou fazer porque o pai quer. Eu falo que eu defendo sempre o atleta. E, infelizmente, tem os treinadores que seguem essa linha, pegam, né? vamos lá e mete porrada. Aí o que acontece? Existe uma diferença enorme na questão fisiológica aí, na de força, e não é trabalhada a parte técnica. Aí vem a grande desilusão desses atletas, dos pais, quando chegam na categoria infantil, que foi assim que eu conduzi a Pietra, que é atleta que hoje é uma das melhores do país, e certamente nós temos assim convicção que a Pietra tem possibilidades reais mesmo de estar na próxima Olimpíada. Eu não tenho dúvida disso, só depende do atleta, né? E da estrutura que nós vamos. Que nós vemos. É isso aí, a visão, coisa. Menina muito, muito meiga, muito dedicada. Só para parênteses, assim, a categoria infantil é quando abre o para nível nacional. Brasil, né? Na assim, verdade, né? os campeonatos brasileiros começam a categoria infantil. Isso. 13 anos de idade. Então, assim, a Pietra, ela foi campeã brasileira. Nós fizemos toda uma estrutura no infantil do Mirim. A Pietra só treinava uma vez na semana. Podia nadar 2, mas nadava uma. Aí começou a nadar 2 vezes, podia 3. Hoje, que a Pietra, agora, esse ano, ela vai fazer 15 anos agora, daqui a uns 2 ou 3 meses, que a Pietra vai começar a treinar sábado. E que vamos recordar um pouquinho atrás. Na minha época eu treinava todo dia. Todo dia. Segunda a sábado, com 2 vezes às vezes, né? exato. De manhã, de Com noite. um volume muito baixo com relação aos outros atletas. Pô, vou nadar uma prova de 50 metros, 100 metros, era o que ela queria fazer na época. Por que eu tenho que nadar 20 quilômetros como o Jefferson nadava? Então, todo esse conhecimento, graças a Deus, toda essa bagagem, esse know-how, nós trouxemos como atleta, né? Então eu sei, converso muito com ela. Ontem mesmo ela estava num dia, por ter começado o início de trabalhar de musculação, um trabalho funcional, sentindo muito bem, muito pesada, muito dolorida. Eu falei, não, vamos ajustar o treinamento aqui, só nade. Eu estava também fazendo uma gravação ontem. Eu sou intérprete de uma escola de samba do grupo mental chamado Mocidade da União. Ah, legal. E aí entrei no estúdio ontem, era 1h da tarde, fiz aí quase 8 horas. E aí ela treinou sozinha. Para ela lá, eu falei, não, só nade aí, faça o que você achar melhor para dar uma e daqui a pouco eu vou estar dando treinamento para ela. Então, assim, foi feito um trabalho desde o começo, né? Com a mãe dela, Oliveira, foi campeã brasileira, foi bicampeã brasileira, né? E uma coisa planejada para onde nós chegamos. Então, hoje, é uma realidade que a Pietra pode estar daqui a anos numa Olimpíada, entendeu? Dela. Mas nós fizemos um trabalho para fugindo dessa questão do treinador, né? Sim. Fazendo uma coisa com paciência, né? Elas se vão de 8 anos para 14 anos, 6 anos estão trabalhando juntos. Olha, por que essa pressa todinha, né? É verdade. E aí trabalhamos, fizemos ela nadar bem, a Pietra tem uma técnica apuradíssima. Nós já estamos ajeitando um pouquinho o lado de borboleta e peito. Mas ela nada bem em todos os estilos. Não, e São umas coisas... eu vejo algumas competições dela, ela faz assim, ser fácil até, né? Pois é. E tudo isso é um trabalho. Então ninguém teve... Ó, hoje eu pedi, solicitei da equipe, a Mascarenhas Team, que é a equipe que estou na frente aí, que comprassem snorkel. O snorkel é um tubo que se coloca na boca. O snorkel frontal, né? Exato, frontal, que você usa ele com a cabeça dentro d'água, respirando pelo tubo e tudo mais. A Pietra nunca usou. Ela foi de primeira, colocou, e nem eu não consegui usar snorkel. Ela de primeira pegou. Mas assim, para ela eu pedi, por quê? Porque a equipe do Fluminense e os atletas em geral, quando a gente viaja para as competições, estão usando. Aí eu também não vou deixar uma desinformação, porque na verdade ela não precisa. Tecnicamente muito bem, fez até uma biomecânica lá no Fluminense, com o treinador do Guilherme Cachorrão, né, que é o head coach, seleção brasileira e tudo mais. Eles ficaram surpresos com a parte técnica dela. Mas a gente coloca que é para também não ficar muito... Pô, tá ali,
A gente na primeira Não competição, destoa primeiro tanto, né, campeonato assim. brasileiro, que nós fomos, os caras estão lá usando um monte de material diferente, a liga e tudo mais, e tô eu aqui rodando o braço, mexendo as coisas de forma muito... Aqui é que nem fazer, não sei se vocês viram, né? Rock Balboa, quando tem uma competição dele na parte rústica, ele fazendo apoio, flexão no teto numa casa e o urso lá dentro do laboratório, treinando e tudo mais. Era mais ou menos isso aí, né? E reverseu o rústico, né? Agora a gente também não pode ficar para trás nessa parte, então introduzimos também o material entre eles e o snorkel, mas Que é assim, interessante o snorkel, não só para técnica, mas até para questão de diafragma, de respiração, exato. ele ajuda. A questão é que quando você permanece com a cabeça dentro d'água, já que você está usando o tubo, você não tem a preocupação da respiração. Exatamente. Então você pode observar. Você foca melhor, concentra melhor na E técnica. aí eu Só que a pedi, técnica dela é bem apurada. exato. E aí eu pedi para a turma toda, né? Porque tem alguns que a gente explica e não entendem, né? Então a gente tem que buscar outros artifícios. E uma das coisas, o cara falou, pô, mas tu nem usa snorkel, tu não introduz isso aí e tal. A gente colocou, hoje eu estava pedindo, né? E peguei até um modelo que ela usa para poder. Eu uso, eu gosto introduzir os bastante. treinos. Bacana. É muito bom. Bom, Jefferson, falando agora assim da questão do treinamento da Pietra, vamos puxar um pouco Uhum. para a Pietra, já que você tocou no assunto. Ela vem de uma batida numa crescente, né? E aí chegando numa fase que ela vai ter que começar a ponderar as escolhas dela. Ela tá bem, eu conversando com você assim nos bastidores, né? Vê que ela tá bem instruída dela também, tem uma equipe por trás disso, né? E assim, qual a sua visão para frente dela assim nos próximos campeonatos? Primeiro a gente comentou que só tem 2, né, no ano, né? São duas competições. E aí ela vem forte para esse ano de 2025 para brigar nas cabeças, ganhar o espaço dela. Ganhar o espaço não, né? Uhum. Consolidar o espaço dela ali, né? Na verdade, como eu falei para vocês, nós estávamos trabalhando a Pietra desde bem cedinho. E nós chegamos no momento certo onde nós queríamos. Sabe quando uma coisa se torna realidade? Sabe minha medalha de bronze que se tornou realidade? Então foi isso que aconteceu. Então, quando eu fui ao Campeonato Brasileiro e ela ganhou a primeira medalha dela, que foi de prata, a primeira medalha dela foi no 100 livre. Ela perdeu na chegada. Se tivesse mais 1 metro ali, a Pietra venceria. Foi mais ou menos assim que eu conhecia. Ela venceria. Quando está e sabe, me reconheceram lá como dador e tal e tudo mais, o pessoal tem uma parte que eles transmitem, né? É o Pulseld, chamam de coach. Ele faz a transmissão lá e quando soube que era eu o treinador da Pietra, ela estava nadando por uma outra equipe, mas era eu o treinador, aí comentou um monte de coisa. E me viram e me filmaram chorando. Ela assim que terminou a prova, chegou lá pertinho onde eu estava, me deu um abraço. E eu chorei porque nós tínhamos realizado aquele sonho. Sabe aquele sonho que começou lá quando ela estava com 8 anos de idade? Nós caminhamos para chegar ali. É o início, né? E aí o meu choro veio porque eu sabia que ela ia ser no outro dia. Eu tinha convicção disso aí. E pior, que em momento algum foi citado o nome dela. Cara, só citaram o nome da Pietra quando ela tocou na borda e apareceu o nome dela no placar. Então, em momento nenhum colocaram ela como favorita, entendeu? Então, assim, tornou uma realidade. Daí o meu choro, né? Realmente foi uma coisa muito legal. E aí, para minha surpresa maior, a gente já, na última prova, o pessoal nadando, eu sentado lá nadei em Bauru, falei para você, campeão brasileiro lá, foi muito bacana, campeão paulista, e alguns amigos, e tinha um amazonense, o Ítalo, foi campeão brasileiro também, porque no polo lá, e estava lá comigo, e quando a mãe da Luciana chegou, a Luciana, mãe da Pietra, chegou para mim e falou, Jefferson, tu tá sabendo, né? Aí eu falei, não. Ela falou, a Pietra tá concorrendo ao melhor índice técnico. Eu lembrava do índice técnico da competição. Como assim? Não, ela tá com o primeiro tempo. E se essa garota, era uma 1.500 metros, se essa garota não fizer esse tempo aqui, que era 18 minutos mais ou menos, a garota fez 18:11, se ela não fizer 18 minutos, a Pietra é a melhor nadadora do campeonato. Cara, aí foi aquela
Cereja do Nossa, bolo, foi, né? foi maravilhoso, cara. Então, assim, nós chegamos onde nós planejamos. E fui até além disso aí. E aí, campeonato em Recife, eu não participei. Aí não fui. Eu montei minha equipe na natação olímpica, eu vivo disso, né? Não tem como deixar outras pessoas, como eu falei para você, nós, infelizmente, nós temos um nível muito, muito baixo, assim, com relação ao aprendizado, sabe? Esse trabalho na área, na parte da natação, infelizmente, De é a base, verdade, né? de base. Né? As pessoas não parece que não têm muita noção do que estão fazendo ali. Então, eu não pude participar, não fui. Não consegui passagem para participar do Campeonato Brasileiro, Uhum. como atleta que tinha sido campeão e melhor índice técnico. Eu Isso. estava lá participando de uma competição de iniciantes com alguns alunos, inclusive com o irmão da Pietra, estava nadando um evento lá, anunciado que a Pietra tinha vencido os 50 metros. Puto, foi aquela festa enorme na arquibancada, foi anunciado, bem legal. E aí o telefone da mãe da Pietra descarregou, não sei o quê, blá, foi. Tava felizíssimo, né? Felicíssimo. E aí, quando foi no outro dia de manhã, ela falou: tô levando o teu troféu. Eu falei: meu troféu? Ela falou: a Pietra foi de novo melhor índice técnico. Cara, De novo. Cara, você imagina? Foi uma coisa assim, nossa, maravilhosa. Fui eleito 2 vezes no ano melhor treinador, né? Sim. Foi o melhor treinador do Brasil? Não, foi o melhor treinador naquela categoria. E naquela competição. Porque são 8 premiações que fazem o campeonato. Uma do infantil 1, feminino, e infantil feminino. Né? Aí tem o masculino também, nessa mesma coisa, proporção. Então ela foi eleita a melhor nadadora, cara, dos 2 campeonatos. Né? Aí já quando foi pro ano passado, e ela foi medalhista de bronze no 50 livre, também no 100 livre, né? Aí que você perguntou da questão do planejamento, na verdade, eu continuei um trabalho com ela, da mesma forma que nós estávamos fazendo, só que a Petra, como ela começou a ter contato com outras equipes, começaram a falar sobre treino, aquelas coisas todinhas, e aí começa a achar que o que estão fazendo, o que você está fazendo não é o suficiente, né? Aí a gente conseguiu contornar, medalhista de bronze. Aí você pergunta assim, pô, mas deu, cara, mas isso não importa. O importante é que ela está lá no meio. Verdade. isso aí. Ela baixou os tempos dela. Inclusive, nós temos um atleta também, a outra atleta, Adriele, Marcela, uma atleta que está hoje nadando pelo Flamengo, hipercampeã aqui também no nosso Que ela estado. era do Nicolas. Pedro Nicolas, e está nadando hoje com o Cláudio Nobre, na Aquática Nobre, e atleta do Flamengo. O Cláudio chegou para mim e disse assim, pô, Jefão, tá de parabéns, cara, porque a tua moleca tá baixando o tempo, todo campeonato brasileiro, na hora certa, ela tá baixando o tempo. E foi o que aconteceu. Então a Pietra baixou os 2 tempos dela, né? Só que não era o que a gente queria. Eu sei que ela tinha condição de ganhar, mas o importante é tá lá, tá no meio, né? E aí partimos agora, depois ela começou a entrou na equipe do Fluminense como atleta, teve convite, aceitou, e eu entrei na comissão técnica, que o Pietro queria que continuasse treinando ela, mesmo porque Manaus, né? Se fosse para o Rio, ia treinar logicamente. Sim. Mas tinha que continuar o treinamento aqui, continuamos juntos. E, você vai fazer isso aqui, vai acontecer assim, assado. Mas chegamos novamente no campeonato, ela estava muito bem. Teve umas competições com o Jeves, que ela bateu na trave para ganhar, para pegar a seleção escolar e tal. Foi campeão de revezamento no Mococa, que é um campeonato de categoria lá no interior de São Paulo, pelo Fluminense. Estava muito bem. E ela estava super cansada também. Várias competições, uma competição atrás da outra. Ganhou muita competição, muito índice técnico e tal. Foi campeão Norte-Nordeste, campeão do MIT Internacional. E foi uma competição atrás da outra. Ela precisava de descanso. E eu vinha falando, não, você vai fazer isso aqui. Porque ela era bater os 27 segundos. Ela fez com 28 segundos. Entrou no campeonato Infantil 1 e baixou para 27. Aí, quando entrou para o Infantil 2, nós estávamos pensando. Eu falei, você vai nadar para 26. E ela não estava muito confiante nisso aí. Eu sabia que ela estava treinando, treinei, né? Sim. E aí, na última prova, no 100 metros de nado livre, ela não nadou muito bem, pegou uma raia lá no finalzinho, raia 7, e aí terminou que comprometeu um pouquinho o resultado dela. Ficou em 4º lugar. Excelente resultado.
Sim. quarto lugar, melhor nadador do país. E aí, quando foi de manhã na eliminatória do 100 livre, do 50 livre, ela ficou em quinto lugar. E aí vamos lá para conversar com o atleta, né, quando perde aquela Aquela garra, aquela empolgação Sim. de vencedor, né? E aí eu tenso demais com o pessoal da própria Fluminense, né? Porque eu sabia que ela tinha condição de fazer. Aí, cara, saiu a prata, perdeu por 4 centésimos, mas nadou para 6. E aí, ó, Uma menina de 14 anos de idade nadar para 26. Ou seja, é o melhor resultado do amazonense nessa prova, né? De todos os tempos, tá? Uma menina de 14 anos de idade. Então, assim, uma coisa assim fantástica. E aí, a gente estava observando, vamos lá, a melhor nadadora do país hoje nada para 25,708. Pietra nadou para 26,92. Ela está menos de 2 segundos Já da recebeu melhor aquele. nadadora do país. Com Isso, 14 anos. isso com uma base muito pequena de um treinamento ainda, e que agora nós já começamos a direcionar. Começamos a colocar o melhor, mas assim, como você comentou, é uma coisa que ela precisa querer. Não adianta eu querer, a Luciana querer, o pai, o Carlos querer, é atleta que, se ela quiser, e eu tenho isso, né, comigo, eu não forço ninguém a fazer nada. O atleta meu tem que estar na borda ali e querer treinar. Se não foi isso, também, mas eu falei para ela, perguntei, você tá afim? E ela falou que estava. Então, eu Vamos estou muito trabalhar, feliz né? com isso aí, cara, porque ela vem fazendo. A gente vai ajustando, logicamente, Sim. porque cada pessoa é uma pessoa, cara, né? Não adianta a gente querer forçar a barra em cima de ela, né? E aí só depende dela. Então, hoje eu quero poder colocar a pista lá em cima para brigar dela. E, meu irmão, se botar para brigar, ela, ela é sensacional Ela tem nessa essa parte aí. pegada, né? Ela é muito competitiva, nervosinha demais, assim, quando vai competir também, que é o normal do atleta, né? Nós tínhamos um atleta aqui na década de 80 chamado Paulo Augusto Silva, Caju, muito Sim. conhecido, foi campeão brasileiro, foi o primeiro campeão brasileiro, acho que pelo estado do Amazonas, andava no Olímpico lá, na época. O Caju vomitava, cara, antes da prova. Nossa, Nervosismo. de tão nervoso, o cara assinava, subir no bloco lá para dar sair, aí o cara ia vomitar. Quando caía na água, o cara ia embora, não queria saber de ninguém, né? E eu sou dessa época aí também, porque não coloco que o pessoal do Sul, Sudeste, até os estados nordestinos, são melhores que a gente, não, cara. São 2 braços, 2 pernas. Esse era um ponto que eu ia colocar com você. Tipo, hoje a gente vê vários atletas aqui no estado do Amazonas tendo boas Treinando, né? performances e treinando em Manaus. Sim. Tanto é que veio aí o Flamengo pegar a Adriele, o Fluminense pegar a Pietra. Pietra. E então, assim, hoje a realidade do Amazonas é de uma safra boa, né? De atletas, né? E aí, hoje, a questão do investimento hoje, agora falando um pouco mais específico, né, para atletas de alto rendimento. Como você vê hoje, assim, as apostas, tem oportunidades ainda, como é que a gente pode evoluir nisso? Para que a gente tenha uma safra boa indo ganhar medalhas no Brasil, né? Sim. Quando você falou sobre a questão da idades, né? Eu acho que a coisa tem que ser tratada desde aí. Então, assim, no esporte amazonense, não é só na natação, né? O esporte amazonense, você vê o jiu-jitsu, nós somos os melhores, o segundo melhor do mundo, o primeiro é o Rio de Janeiro. Mas eu ainda digo que o maior celeiro, sem amazonense, mas eu digo o maior celeiro aqui até pela falta de Sim, apoio de sim. estrutura física mesmo de academia, é o Exatamente, mas Amazonas. era isso que eu ia chegar. Um abração, inclusive, pro meu amigo Pisonha, Tony Sim, Pisonha. que inclusive vai ser um dos próximos aí, se Deus quiser, se ele aceitar o convite, Maravilha, triatleta. é uma pessoa sensacional. E assim, nós colocamos um atleta do Amazonas na Fórmula 1, cara. Que é isso? No Amazonas, com kart rola ali do lado da Vila Olímpica. É fantástico. Aí você vê no jiu-jitsu, você fala pela minha família também, tantos atletas aqui no estado do Amazonas.
Uma estrutura que não Cara, era a gente, boa. a gente não tem isso. Se você for comparar, a nível de Brasil já é ruim. Qualquer estrutura não são tão boas. Mas a do Amazonas aqui, a nossa é muito pior. Porque nós estamos distantes, né, cara? É Você não verdade. consegue sair daqui. Ó, eu falei em São Paulo, eu morei lá. Todo final de semana nós tínhamos um ônibus do clube. Todo final de semana a gente escolhia para onde a gente ia. Pela estrada, né? Competição, é. Aqui vão para onde? Manacapuru? Pô, seria ótimo. Mas não tem piscina, cara. Estava comentando com você sobre a questão de não ter um local para me trabalhar. Como é que faz? Como é que pode, né? A gente não ter essa estrutura. Mesmo Hoje, assim, hoje a gente está ali tentando fazer um trabalho e não consegue, cara. A gente fica batendo ali, né? Dando murro em ponto de faca. E um pires ali. e eu falo de todos os esportes. Não é somente natação. Como é que você é um atleta, né? Como é um atleta, por exemplo, no nível da Pietra, no nível da Adriele, sabe por que elas estão nadando no Fluminense, no Flamengo? Porque não tem estrutura, porque não tem estrutura, cara. A verdade é essa, né? Se o Estado, se o municipal, o governo municipal, essa estrutura de verdade, meu irmão, ninguém sairia daqui, e aqui seria um celeiro de campeões, porque é o que você falou mesmo, né? Tem muitas pessoas boas no nosso estado, muita gente boa, E cara. impressionante como muitos chegam lá, né? Eu penso, eu te dou até um exemplo, né? Do mestre Carioca, né? Jiu-jitsu. Sim, Naquela academia que é realmente na estrutura que ele tinha, minúscula. sim, Quantos sim, campeões sim. mundiais de jiu-jitsu ele não Exato. formou? A gente Gente pode boa, falar cara. vários, tem o do Adriano, aqui de Vaniel, o Imerson, aquele pessoal que. Como é que chegaram? consegue, né? Eu, inclusive, outro dia eu vi até no Instagram um comentário, acho que não sei se era daqueles irmãos que são gêmeos, Minotouro, Minotauro, Sim. um deles chamando, não falou de, mas chamando de índio, né? O pessoal de lá, índio, isso aqui, como é que surge tanto atleta? A verdade é, cara, que não são melhores que a gente. A verdade é que nós precisamos é de estrutura. E se nós temos estrutura, cara, Ninguém Não segura, tem, né? ninguém segura a Amazonense. A É. verdade é essa, cara. Então, assim, infelizmente, pela pergunta, a gente não tem essa estrutura. Então, como é que pode um atleta indo com pedindo passagem? Cara, eu posso ir lá no Eldorado, ali no Parque 10, o cara com a faixa, sei lá que cor é, A faixa preta agora, eu acompanho Pedindo, todo domingo de sinal, né? manhã. pedindo, vendendo bombom, Sim. vendendo Já tá com a coisa faixa preta, para poder, inclusive, né? cara, chega dói na gente, né? Então, assim, eu vivi toda a minha vida em esporte, e principalmente na natação, né? Fui professor de escolinha, trabalhei com meu irmão de escolinha e tudo mais, e uma professora super muito legal, a gente se nadar, que antes de você ser um campeão de natação, você tem que ser um campeão na vida, e nadar é viver. Né? Você aprender a nadar, cara, é maravilhoso. E aí está aí, cara, brigando, tentando levar esporte nas costas, porque é isso que acontece. Tem dias que eu vou dar treino para a Pietra lá, a vontade que nem de chorar, porque eu não tenho local. Onde eu vou trabalhar? Hoje para mim usar a piscina da Vila Olímpica é das 17 às 20 horas. Pô, logo que foi inaugurada, eu morei dentro da Vila Olímpica um ano. Foi mesmo, assim. Foi, eu treinei lá, professor Lan Correira na época. A gente morava lá, Conheço. tinha toda uma situação de treinamento pra gente, alimentação, hospedagem, entendeu? Eu, Piscinini, Marcelo Larra, moramos lá dentro da Vila Olímpica. Assim, hoje eu não posso utilizar. Também eu queria nadar, eu podia nadar. Queria treinar 8 horas da noite, eu podia nadar. Hoje eu não posso. Aí, assim, como é que vai? A gente não sabe para onde vai, cara. Né? Infelizmente, eu não tô aqui brigando com ninguém, nem falando ninguém, mas se você for hoje na Vila Olímpica, você vê a estrutura que tá lá, cara, na piscina. Cara, sinceramente, não consigo entender. Um local onde foram formados tantos atletas ali, muito aprendeu a nadar, grandes profissionais trabalhando, né? Eu me lembro da professora Jerusa, que também Laçagem. Sim. na sala, tipo, professor Aranha, tipo, Mike, professora Renata, eram tantas pessoas olhando o cachorrão, que chamam de cachorrão, professor lá também de especial, professor Flávio, tanta gente trabalhando ali e hoje não tem nada. Começaram a quebrar a Vila Olímpica para fazer uma reforma, quebrar a piscina de saltos e nada rolou, não aconteceu e a gente não tem piscina para treinar, cara. Entendeu? Eu não estou conseguindo
seguir adiante com a minha equipe, porque eu não tenho um local para treinar. A verdade é essa. E eu tive agora há pouco tempo, não sei se a gente vai fechar novamente um contrato lá com o Olímpio, né? E agradeço muito, inclusive, por sinal, o Almerinho, que é o presidente do clube, pelo menos me deixou estar lá esse tempo aí, mas consigo ver a natação para iniciantes, né, com o pessoal mais avançado, e principalmente alto rendimento, não tem como. Ou seja, além de que as piscinas todas que tem no estado do Amazonas, fora a piscina da Vila Olímpica, do Nacional e do SESI, elas são completamente obsoletas. São piscinas com 5 raias. Hoje nós temos a estrutura lá da Pedro Nicolas, que é no clube, uma piscina reformada recentemente. A melhor piscina que tem aqui em Manaus, piscina curta, onde já são pequenas, né? Os atletas ficam se batendo ali. Tá? O Leandro formou um atleta campeão brasileiro agora também. Caio Arcos? O Caio Arcos, né? Um grande atleta nosso. Que tem muito futuro legal, aí, né? professor. A gente espera, né, que esses atletas aí, que já estão, o Caio já está com uma idade um pouco mais avançada, lembre-se do que a gente falou aqui sobre a questão da longevidade, né? Mesmo que não consiga, daqui a 4 anos, mas continue treinando, né? Não vontade, essa vontade, essa garra de representar o estado do Amazonas e grande resultado. Mas assim, todas as eu falei do Grêmio Guanabara, onde eu comecei a nadar, 5 raios, Olímpico Clube, 5 raios, isso aqui é muito pequeno. Sempre social urbano, onde eu estou agora, e muito obrigado ao professor Carioca, que tem me deixado utilizar lá, no horário tarde da noite, né, mas usando. Mas são piscinas obsoletas, cara. Não existe nada projetado para se criar atletas de verdade, né? Então, eu faço realmente aqui esse desabafo, porque é uma coisa que me deixa triste, né? E nós temos tantos profissionais bons no estado, e que eu acho que a maioria está aqui na situação que eu. A gente fica ali se atropelando para dar aula para escola, porque tem que ganhar dinheiro para uma hidroginástica, para um atleta um pouco mais avançado e para alto rendimento. Não consegue trabalhar. É verdade, professor. Assim, professor, caminhando já aí para o final. Eu queria saber, professor Jefferson Mascarenhas, hoje, como atleta, treinando para as provas que tem aqui. O senhor vem competindo ainda, seja águas abertas, seja na piscina ainda? Tá aí, se tem algum plano para o futuro em relação às competições aí? Ainda faz uma raiva aí, pelo menos nas águas abertas aí, né, professor? Ainda lá. É um cara a ser batido. Na verdade, eu gostaria de nadar a minha vida toda. E quando eu montei a equipe ano passado, acho que ano retrasado, na verdade, vai fazer 2 anos, eu tive que dar uma parada. E eu tenho um moleque, queria até mandar um beijão para ele, o Emanuel Salvador, né, meu afilhado, na verdade, mas com o sobrenome japonês. Inclusive foi campeão do circuito de estreante, ele. Nada, todos os estilos muito bem. E nasceu, inclusive, também, eu vou já dando aqui, a Esther, nasceu domingo passado, então hoje está com 13 dias de vida, ser prematuro. Coisa boa. Eu espero que também mais um, que siga aí. Não, que siga aí. E nós estávamos comentando, eu estou com 58 anos, cara. Adoraria continuar no esporte. Muita gente me chama para pedalar, para correr e tal, mas a vida da gente, ela, né? E eu tenho responsabilidade, como eu não pensei nisso lá atrás, né, em me organizar, hoje eu tenho que correr atrás disso aí, né? Então, sustentar a família e tudo mais. Mas assim, o Emanuel, ele me cobra muito. Ele disse assim, eu só vou competir se o senhor for. Se o senhor não for, não vou não. Foi a pressão. Aí eu disse, não, que eu ia começar. A gente já até começou uma dieta aí. Mas tem algum plano para você voltar? A verdade é que eu terminei me tornando campeão também ano passado do circuito de Master. Sim, legal. A gente tá aí. Na verdade já não tem aquela alegria, aquela vontade toda de mas é legal. Mas a gente vai participar, né? Porque sei que nós servimos de exemplo para muitos atletas. E realmente sempre chamar, tem um troféu no meu nome. Sim. Né? E sempre me homenageiam, fazem homenagem para mim. Eu acho muito bacana isso aí, o reconhecimento, né? Já recebi vários, graças a Deus. Eu tenho da medalha Rui Araújo, que foi dada por mim na Assembleia, acho que uns 3 anos atrás, inclusive fazendo um comentário sobre isso aí.
eu convidei um amigo, né? Uma prova de triatlo, o Sandro Viana, Olha aí. para participar de um triatlo, porque eu fui chamado do SESI, né? Exatamente por a questão de ter sido atleta e tal, fui chamado, estar no palco lá com as feras, né? E fazer entrega de... Eu perguntei se podia levar, e levei, e foi muito bacana isso aí. E aí estreitamos um pouquinho mais de nossa relação, porque ele fez triatlo. Ele Ele fez começou triatlo, fazendo Pô, triatlo. É legal. muito interessante a história dele. Ele conta uma lá que ele Excelente tava... nome, né, Igor? Vamos botar na Ele- lista. Conta que ele estava lá, a primeira prova que ele foi fazer lá, que ele viu, a galera toda enfileirada ali, né, que tinha uns diques, né? Que era com uma grade, e as pessoas ficavam ali, e ali era o início da prova. E eu, quando eu caminhava, eu nadava para o lado esquerdo, todo mundo para o lado esquerdo. Aí eu nadava para o lado direito, todo mundo para o direito. Aí ele, quando eu via isso aí de alguns adversários, eu fazia o caminho mais longo. Porque Claro. quanto mais ele nadasse, melhor vai pra mim. cansar, né? Peguei um entrava, eu perdia tempo. A minha era reto, nadava retinho, não tinha erro ali, não perdia tempo não. E aí ele diz assim, contando a história lá, ele diz, não, tava todo mundo lá, todo mundo preparado, foi dada, só vi aquela coisa passando assim por cima. Caramba, que é isso? Aí, pouco nós olhamos, o cara saiu lá na frente. Ele contando isso pra mim, eu saí na cara dele. Falei, cara, eu não me lembrava disso. Ele falou, cara, eu tenho registrado. Não. Muito bacana. Então, aí eu convidei o Sandro Viana para dar uma palestra, né, sobre isso lá, mas eu não me lembro da linha que eu tava puxando, desculpa. Voltar às competições do ano. competições. Ah, sim, pois é. Enfim, aí quando eu chamei o Sandro para esse evento lá, né, e foi muito bacana e tal, mas a questão de voltar ao treinamento, né, desculpa, era isso aí que nós estávamos falando, E competir, né? eu gostaria muito, né, estávamos falando de competição, eu vi uma em toda a minha vida aqui no estado do Amazonas, numa maratona aquática. Foi há uns 5 anos atrás, eu nadei uma aposta que eu fiz comigo meu, não estava treinado, estava fora de forma, estava com machucado o ombro. Eu que lá pelos 6, 7 quilômetros, meu ombro ia doer muito, e foi o que aconteceu. Ainda aconteceu mais uma coisa, que durante o percurso lá, meu óculos quebrou. Caramba. E não dá para você nadar no rio, assim. Então me deram um óculos, ficou muito apertado. Aí eu tinha que ficar tirando. E nesse percurso, tinha um cara nadando bem, e perto de mim. Então, quando eu ajeitava o óculos, eu ia embora. Aí, quando eu tinha que parar, aí Ele meu guia chegava. também era uma mala. Eu tava guiando ele, não sei porque era, ficando aqui. Enfim, aí o cara aproximava. Aí eu deixava passar, ficava ajeitando lá, cara, foi um trabalhão. Aí começou e esse cara sempre próximo de mim. Quando estava bem próximo já da chegada, eu olhei, eu falei, bom, esse cara, ele é mais novo que eu? E aí eu deixei. Ele chegou assim uns 4, 5 metros da minha frente, cara. Caramba. E era da pertinho, né? E categoria. era da categoria, cara. Um atleta paulista, eu não conhecia ele. Agora o cara todo sequinho, tudo fora de forma, o cara tá... Eu achei que fosse mais novo, né? Então foi a primeira prova que eu perdi, né, de maratona aquática na minha categoria, lógico. Mesmo quando macho, eu ganhei várias provas Na categoria. na categoria absoluto. Ah, tá. Ah, legal. Tá. Não Ainda só na ganhei. idade, né? Não só na idade. E uma aposta muito grande que tinha dos atletas comigo, né? Legal. Ou pelo menos estava ali no pódio entre os melhores. Isso foi muito bacana e que rolou durante muitos e muitos anos, né? Poxa, legal. Então, assim, a vontade de fazer o esporte é maravilhosa, mas são muitas coisas também que tem É que verdade. puxam o pé da gente, né? A gente vai É. fazendo o que pode. E eu aproveito aqui para deixar até o convite, né? Para quem também está assistindo a gente, dia 16 de março, a gente vai ter o Rio Negro Challenge, tá até aparecendo aí um evento que esse próximo evento, essa próxima edição que vai ser no dia 16 de março, vai ser aí no Rio Negro Experience, né? Cambeba, cidade de Três Unidos, Rio Cuieiras. Que vai ser na verdade vai ser uma experiência, um turismo esportivo, Igor, essa prova aí. Nosso Eu acho que amigo essa Pierre. prova já tem 3 anos. Isso, nesse, salvo engano, é a primeira vez, eles fizeram numa outra, qual foi?
Aquela Eu outra não lembro, mas comunidade. também foi Tacuia. Tacuia. Tacuia que fizesse Comunidade indígena. nessa outra comunidade aí, percurso de 2 minutos. E aqui embaixo vocês estão vendo aqui o link de inscrição, que tá na bio do Rio Negro Challenge. Então assim, vai ser uma verdadeira experiência, né? Você vai pagar a sua inscrição, você vai ter direito ao transporte, tá aí o site da inscrição, onde você faz sua inscrição. Você vai ter direito ao transporte, vai ter direito ao café da manhã e o almoço no local. Então vai ser uma mega experiência, um turismo esportivo aí para quem gosta. E eu queria deixar esse convite aí para todo mundo para prestigiar o esporte, né, professor, e manter o esporte vivo. Na verdade, né? isso tira, né, aquela coisa da competição aqui nossas margens, É né? verdade. A gente está aqui no Rio. E é muito bacana, porque também traz, né? Eu sou o Pierre, nós temos uma experiência de uma prova de 30K, que foi uma coisa espetacular. Que é do Acho Tupé, que, né? Não, lá do Açutuba para Açutuba. Foram 30 quilômetros. Ele fala que eu nadei 32. Foi mesmo. Uma coisa assim fantástica, uma prova assim que eu entrei como seleção brasileira, né, porque tinha que ter um rapaz do Amazonas. E eu já estava com 48 anos. Há 10 anos atrás, né? Nadou E eu 32 nadei, quilômetros. Somente. foi uma coisa assim bem pesada. Então é muito legal porque além dos atletas daqui locais, atrai também atletas de fora dos, né? Atletas dos países. E é muito bacana você ter essa experiência de A nadar. própria Ana Marcela já nadou. Tem essa coisa de trazer até outro nível para vir para essa competição. Então, realmente é bacana essa experiência e vale a pena. É isso aí. É verdade, inclusive Guga Chakra, né? Que é se não me engano, da Globo News. Ele falou, inclusive, ele citou o Rio Negro Challenge como uma que ele gostaria de fazer. Inclusive, ele citou o Rio Negro Challenge para ver como a gente já está numa vitrine. Numa vitrine, essa é a palavra, numa vitrine aí já, se Deus quiser, para uma vitrine internacional. Lembrei de uma coisa aqui falando sobre o Xterra. Sim, 2012, 2011, 2011. É, que eu participei também. Então, eu fiz também. Inclusive com os atletas. Para nunca mais, viu? Atletas e eu sempre ali na parte da natação, porque eu não fiz o completo, só fazia a natação. Tô certo, porque em 2013, quando o Neto fez o Jungle Challenge, que não era o nome Xterra, eu só fui nadando. Eu falei, tu é doido? Eu só vou nadar. E a minha equipe nunca conseguiu terminar, porque entrava na mata para pedalar 30K e chuva. Tem coisa de doido. Mas pra quem é doido mesmo, mas uma coisa bem legal o esporte, né? Poxa, legal. Bom, professor Jé, eu queria agradecer a presença, aceitado o convite, foi muito esclarecedor a conversa. Inclusive, podemos pensar até numa segunda edição, que ainda tem muita história aí para contar, né? É verdade, isso é verdade. Você falou do polo aquático, a gente não falou de algumas outras coisas. Sim, tem história para contar. Muita. E eu queria agradecer, né? E que, como é de costume, a gente sempre presenteia o nosso convidado. Maravilha. Que o Emanuel não vejo. com nossa assessoria. E gostaria de agradecer, né? Em nome do AFON, em nome da Zona 2, a presença, todo o esclarecimento que foi dado, né? E espero que, sim, apareçam, né? Patrocinadores para o esporte, né? Incentivadores, que o senhor continue essa jornada aí, firme e forte aí, trazendo muita vida para o nosso esporte. É verdade. Deixe aí suas considerações finais aí também para quem está assistindo. Eu agradeço demais vocês dois também pelo convite, né? Pelo carinho, pela atenção. Zona 2, né? Pelo programa que eu ainda não conhecia, desculpa aí. Não, mas agora vai convido já para assistir. Veio aqui, ó. Vou só um resumo, né? Professor Márcio Soares, de Sica, Antônio Neto, Fabrício Lima, tem muita galera aí para assistir. Muita galera que já veio, já passou por aqui nesse Alto Cabral, muita gente legal. O pessoal do triatlo, né? Isso é muito, muito legal mesmo. Tragam o Sandro Viana, hein? Isso, o Sandro Pisonha também vai receber o convite. Eu fico muito feliz pela lembrança, né, de me convidar para participar, falar alguma coisa aqui. Eu espero sim que a gente consiga também algumas coisas, né? Principalmente falando sobre a questão de um patrocínio. Eu acho que o Estado tinha que abraçar a gente, né? Os atletas que possam destacar o Estado do Amazonas. Então, por isso aí, pela essa liberdade em poder estar aqui dando uma entrevista, falar do que a gente gosta, estamos aqui à disposição. Se vocês precisarem de mim novamente, estaremos à disposição. Dá uns treinos, né, professor, pra gente, dá uma dica pra gente aí. É isso. Então, obrigado.
É isso aí, pessoal. Valeu, mais um programa feito. Até a próxima. Tchau!